A paz do Senhor Jesus. Muito corajoso você que clicou nesse link para poder assistir pelo tema que coloquei. Como conhecer a Deus. Como conhecer a Deus. Isso foi o que aconteceu comigo ontem, dia 18 de novembro de 2002. Como sempre, quando vou dormir, vou pro meu quarto, eu vou ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus e vou meditar. E dali eu vou orar, vou falar com Deus e em seguida eu vou me deitar. E na hora que fui me deitar, comecei a falar com Deus ainda e falei: Deus, eu quero te conhecer mais. Porque já fazia dias que eu já não estava sentindo aquela presença de Deus dentro de mim, sabe? Aquele fogo dentro de mim da presença de Deus. E sempre eu tinha em minha mente que conhecer a Deus era o sentimento que você tinha. Quanto mais você sentia a presença de Deus, mais você conhecia Ele. Então eu falei: Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais. Aí, deitado na cama, Deus falou comigo assim: mas você quer me conhecer aí, deitado na cama? Aí falei: isso é coisa da minha cabeça. Tá tão bom aqui na cama? Pra que eu vou me levantar? Eu sei que daí 2 minutos eu tava de joelho no chão e tava falando: Deus, eu quero te conhecer mais. E aí comecei a falar para Deus: Deus, eu quero te conhecer como Abraão te conhecia. Eu quero te conhecer como Moisés te conhecia. Eu quero te conhecer como José te conhecia. O José do Egito te conhecia. Eu quero te conhecer como Elias te conhecia. Eu quero te conhecer como Eliseu te conhecia. Eu quero te conhecer profundo, profundamente. Não só, quero conhecer mais profundamente. E, na minha concepção, conhecer a Deus era sentir a Ele. E aí Deus falou comigo assim: mas aonde você vê relatos de que esses homens, de sentimentos deles, comigo? Aonde você vê? Não que tenha algo de errado em sentir a Deus, de forma alguma. Sentir a presença de Deus é algo maravilhoso mesmo. Mas você não vê relatos de sentimentos de Abraão, sentimentos de Elias, de Eliseu. Você não vê de José, você não vê. Você vê homens se relacionando com Deus, que conhecem realmente a Deus. E aí eu fui buscando a Deus, orando a Deus, pedindo: Deus, eu quero te conhecer como estes homens. Aí Deus me falou de um homem que eu quero dividir aqui com vocês. Quero falar com vocês. Passar o que eu aprendi, na verdade, o que Deus ministrou ao meu coração. Mas antes de falar dele, eu quero falar de maneiras que a gente pode conhecer alguém. De formas que a gente pode conhecer alguém. A gente pode conhecer alguém de ler a respeito dela. De pegar uma biografia de alguém, de um livro de alguém, e começar a ler. Ali a gente vai conhecer partes da vida dessa pessoa. Ali vamos conhecer um pouco da sua infância, talvez, da sua juventude, da sua fase adulta, da sua fase de idoso. Mas iremos ter uma noção dela. Mas não iremos conhecer ela de verdade. E muito menos ela conhecer a gente. E ter alguns, podemos dizer assim, alguns pontos, umas definições a respeito dessa pessoa que lemos. Mas nunca realmente conhecemos ela. Podemos conhecer de ouvir falar. Alguém chegar e começar a falar dela para você. Começar a falar de uma pessoa, começar a falar de uma pessoa para você que você não conhece. E você vai até criar uma certa imagem dela. Essa pessoa deve ser assim, 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 né? Mas você não conhece ela de verdade. Você não tem relacionamento com ela. E tem a forma de você conhecer vivenciando com ela, se relacionando com ela, conversando com ela. E esse é o verdadeiro conhecimento. É onde nós passamos a vivenciar com essa pessoa, passamos a nos relacionar com ela. Ali sim, estamos conhecendo cada dia mais essa pessoa. Essa é a única forma de conhecermos alguém. É viver com ela dia a dia, lado a lado, acompanhando os momentos difíceis, os momentos alegres, os momentos de tristeza. E aí que está. Aí que está o conhecer alguém, é aí.
é se dialogar, se relacionar com essa pessoa. E há um homem na Bíblia que durante muito tempo só conhecia a Deus de ouvir falar, de ouvir relatos de pessoas, de antepassados a respeito de Deus, ouvir falar do poder de Deus, ouviu falar dos feitos grandiosos de Deus, ouviu falar da criação de Deus. E assim ele criou uma imagem na mente dele a respeito de Deus, uma percepção a respeito de Deus. Mas ele não conhecia a Deus no profundo. Esse homem foi Jó. Jó, um homem temente a Deus, onde o próprio Deus diz que este homem era temente e não havia na terra um homem que nem ele, de tão temente que ele era. E olha que ele só conhecia de ouvir falar. Só de ouvir falar, só de ouvir o que as pessoas falavam a respeito de Deus, só de ouvir falar o que os antepassados falavam. Jó era um homem, vamos dizer assim, pleno. Ele tinha uma família abençoada, tinha um trabalho abençoado, seus empregados, filhos e filhas, gados, tinha tudo, era uma pessoa completa. Podemos dizer assim, mulher, a sua esposa, tinha tudo, simplesmente tudo. Era feliz, mas ele diz, vamos ler aqui no capítulo 42, no versículo 5 de Jó, abre aí sua Bíblia, dá um pause e abre sua Bíblia para você acompanhar junto. Diz assim, capítulo 42, versículo 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar. Aqui Jó está dizendo que só conhecia Deus só por ouvir falar. Peraí, mas ele era um homem temente a Deus. Era um homem que se desviava do mal. Era um homem que fazia tudo para agradar a Deus. Fazia tudo para se ter ideia. Com medo, receio de que seus filhos houvessem pecado no coração contra Deus, ele fazia sacrifícios, entregava sacrifícios a Deus, para que os pecados dos teus filhos fossem perdoados. Para você ter uma ideia. Mas Jó não conhecia Deus, ele só conhecia de ouvir falar. Então, quando a gente conhece algo de falar de alguém, a gente não conhece essa pessoa, só conhece de ouvir falar. Não é a mesma coisa que você estar lá direto com essa pessoa, se relacionando com ela. Não é a mesma coisa. E aqui Jó confessa que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Jó, a gente pode perceber que, como eu acabei de falar, ele fazia os sacrifícios a Deus. Ele fazia os rituais corretos, mas ele não conhecia a Deus. E vamos continuando no versículo, ele fala: Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Agora Jó passa a conhecer a Deus de verdade. Jó passa a ver a Deus com seus próprios olhos, não mais com a percepção dos outros, mas agora ele mesmo pode ver a Deus, ele pode se enxergar. Não quer dizer que ele está enxergando a Deus visivelmente, como pode, carnalmente. Não. Ele pode ver a Deus, conhecer a Deus, espiritualmente dizendo. Conhecer a Deus de relacionamento. Então, mas como que foi que Jó conheceu a Deus? Como mudou essa situação? Que Jó só conhecia Deus de ouvir falar para agora de ver, realmente ver a Deus. Jó, como estava falando antes, ele tinha uma vida plena, completa. Até que Satanás se apresenta diante de Deus e fala: simples, ele é temente ao Senhor, claro, ele tem tudo, tira tudo que ele tem. Tira os filhos dele, tira os bens materiais dele, tira a saúde dele, você vai ver se ele não vai negar o Senhor, se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E Deus permitiu realmente que tudo acontecesse com Jó. E aconteceu. E a gente pode ver que a partir de então, Jó começa a falar com Deus, Jó começa a perguntar a Deus, Deus começa a responder a Jó. Deus pergunta para Jó e Jó começa a responder a Deus. E ali começa um relacionamento. Para se conhecer alguém, você precisa ter relacionamento, você precisa conversar, dialogar, se relacionar, conviver com essa pessoa diariamente para conhecer. Não basta um dia só, não basta apenas uma hora. Você tem que ser continuamente.
E a partir de então, você vai ler o livro inteiro de Jó, Deus se relacionando com Jó e Jó se relacionando com Deus. A partir de então, Jó começa a conhecer a Deus, a conhecer a Deus. Aqui não está falando nada de sentimento, está falando de conhecimento, de convicção. A gente não pode viver a base de sentimento, porque em momentos de adversidades, os sentimentos não vão aparecer. Então, o que nos resta é a convicção, é a fé verdadeira, a fé genuína, a convicção que você conhece a Deus e que Deus está no controle da tua vida. A partir desse momento, você conhece a Deus verdadeiramente. Amém? Então, foi aí que Jó passou a conhecer a Deus, a conhecer a Deus, se relacionando com Ele. A partir do momento que passamos a nos relacionar com Ele, a partir do momento que passamos a dialogar com Ele diariamente, a todo instante passamos a conhecer esta pessoa. E assim funciona com Deus também. Para nós o conhecermos, nós precisamos ter relacionamento com Ele, buscá-lo, falar com Ele, ter vida de oração, a todo instante, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, sempre falando com Deus. Lendo a sua palavra é importantíssimo. É importantíssimo lermos a tua palavra. Ouvir a sua palavra na tua casa é importantíssimo. Nós precisamos ter, conhecer de relacionamento. Isso é importante. Você ler a palavra, você vai conhecer Ele. Você ir à igreja, você vai conhecer Ele, porque você vai ouvir falar dele. Só que agora, você conhecer Ele de ver é relacionamento, é você orando a Ele, é Ele falando com você. A partir do momento que você passa a orar a Ele, falar com Ele, se relacionar com Ele, Ele começa a falar com você. É incrível, mas é audível a voz de Deus. É audível. Então, você conhece a Deus ou você só vive os sentimentos? Eu sei que é maravilhoso você sentir a presença de Deus. É tremendo demais. É muito importante isso na nossa vida. Mas a nossa vida não pode estar baseada em sentimentos, e sim em convicções, em fé em Deus. Que você conhece realmente a Ele, profundamente a Ele. Então, se você quer estar com esse desejo que eu também estava esses dias atrás, de realmente conhecer a Deus no profundo, fecha seus olhos, fala: Deus, eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu quero te conhecer no íntimo, no mais profundo da minha alma. E busque a Deus, busque ter um relacionamento diário com Ele, todo instante. Escolha fazer as vontades de Deus, escolha fazer aquilo que agrada a Deus. E assim você vai passar a ter um relacionamento com Ele. Jó fazia o que era reto diante dos olhos de Deus. Jó fazia aquilo que agradava a Deus. Quando queremos nos relacionar com alguém, nós procuramos fazer aquilo que agrada a pessoa. Nós procuramos fazer aquilo que agrade a ela. Porque se começarmos a fazer as coisas que desagradam, essa pessoa não vai querer se relacionar conosco. Da mesma forma, Deus para com a gente. Se nós começarmos a fazer tudo contra a vontade de Deus, tudo o que fere a santidade de Deus, Ele não vai se relacionar com a gente. Então, por isso, temos que romper com tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Temos que nos desviar de todo mal que fere a santidade de Deus, que interrompe nosso relacionamento com Deus. E assim buscar diariamente falar com Deus, buscar diariamente a todo instante falar: Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero conhecer o Senhor, falar com Ele, e Ele vai falar com você, com certeza. Mas busque ter uma vida de santidade diante de Deus. Isso não quer dizer que você não vai pecar. Sim, você pode pegar, vai falar com, não que você pode pegar, mas você vai, pode acontecer de você pecar, mas você tem que se desviar, amém? Você tem que se desviar do pecado, buscar ter uma vida de santidade diante de Deus. E você buscando isso, você vai se aproximar cada vez mais de Deus. O seu relacionamento com Deus estará mais culto, mais próximo, mais íntimo, mais ligado. E aí sim você vai conhecer cada vez mais a Deus. Nós não conseguimos conhecer uma pessoa 100%. Da mesma forma que a gente não consegue conhecer a Deus 100%, mas a cada dia nós iremos o conhecer mais. Amém? Então, meu querido, entregue a sua vida a Cristo. Busque conhecê-lo cada dia mais. Amém? Fica com essa palavra e Deus os abençoe. Amém.